Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é convulsões e síncope. Vamos conversar um pouco acerca da perda episódica da consciência, abordagem sobre o diagnóstico da síncope das convulsões, eventos possíveis presentes no início da crise, alguns eventos durante a crise, outros eventos também que podem acontecer nesses casos após as crises. Falaremos algumas informações importantes sobre convulsões e suas diferenças em relação à síncope. Vamos lá? Em relação ao termo convulsões e síncope, é importante que destaquemos consistir em uma perda episódica de consciência, e essa perda deve-se ao comprometimento, mais precisamente, dos hemisférios cerebrais e do sistema reticular ativador que fica no tronco cerebral. As características importantes em relação a essa perda episódica da consciência é que é uma perda apenas temporária, mas pode ser uma perda de consciência recorrente. Quais os motivos, quais as causas? Se estivermos tratando sobre convulsões, devemos pensar que a causa são sinais e sintomas neurológicos temporários, e estes sinais e sintomas resultam em uma atividade neuronal anormal, paroxística e hipersincrônica que está presente no córtex cerebral. Se estivermos nos referindo apenas em relação à síncope, é uma perda de consciência que decorre de uma redução do suprimento sanguíneo nos hemisférios cerebrais ou no tronco cerebral. Não há uma alteração anormal especificamente, como ocorre com a síncope. Quanto à abordagem do diagnóstico referente a essas circunstâncias, estamos diante de uma perda de consciência. Pois bem, essa perda de consciência deve ter acontecido em algum lugar. Então, deve-se questionar onde ocorreu esse evento, em que cenário se deu essa perda de consciência. Outra coisa importante para se traçar um diagnóstico mais preciso é recorrer se houve sinais ou sintomas associados. Estes podem sugerir a perda de consciência como resultado direto de uma doença ou então requerer uma atenção mais imediata. E neste caso, pode-se estar diante de algumas circunstâncias importantes. Houve uma perda de consciência por uma hipoglicemia, pela presença de meningite, talvez por um traumatismo craniano, por uma arritmia cardíaca, talvez por uma embolia pulmonar aguda ou algum outro transtorno patológico. E quanto ao número de crises presentes em que houve perda de consciência, as semelhanças que podem promover um diagnóstico mais preciso dizem respeito a um processo patológico isolado. Por exemplo, foi um traumatismo craniano, foi uma meningite. E se houver diferenças entre o número de crises, se for algo não recorrente, é importante verificar que características existem nessa perda de consciência para que se identifique mais precisamente o fator causal para tanto. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente está afiado. Em relação à crise convulsiva, deve-se adotar os seguintes procedimentos. Item A. Manter o indivíduo deitado, em decúbito lateral, para não haver engasgo, com proteção sobre sua cabeça para evitar traumas. Olha aqui, já estamos diante da resposta correta. Questão 1, item A. Mas vamos dar uma olhadinha nas demais. Item B. Afastar ou acolchoar os objetos ao redor do paciente, evitando traumas. Eu não preciso acolchoar objetos ao redor do paciente, não faz sentido. Não tocar na saliva de uma pessoa com crise convulsiva, pois esta é contagiosa, absolutamente, não há nada de contágio, é a saliva normal do seu paciente, a não ser que ele esteja com alguma outra circunstância, mas isso não diz respeito à convulsão pura e simples. Opção D, segurar ao máximo os movimentos do indivíduo, para que este não se traumatize, absolutamente. Você não pode segurar, ele tem que deixar sim, ele ter todos os movimentos que ele precisa. O que você tem que fazer, é mantê-lo deitado
E em decúbito lateral, para ele não se machucar tanto, bota uma proteçãozinha na cabeça, se possível for, ou segura na mão, mas deixa ele se debater, porque é algo circunstancial. É aquela crise e pronto. E o decúbito lateral para que ele não se engasgue. Opção E, interpor entre os dentes do indivíduo uma proteção para evitar ferimentos de boca e língua, absolutamente, porque ele vai engasgar-se. Então, opção correta, questão 1, opção A. Vamos conversar um pouco sobre os eventos que acontecem no início dessa crise. Diz-se respeito a sintomas prodrômicos, ou seja, aura, ou seja, aqueles que existem precipuamente, que acompanham a crise. E também podemos falar que há, no início dessa crise, uma postura do paciente no momento da perda de consciência. E isso nos leva a circunstâncias importantes. Então, conversemos inicialmente sobre os sintomas prodrômicos. Esses sintomas, no início de algumas convulsões, dizem respeito a anormalidades no sistema nervoso central. E eles podem ocorrer como um tipo de aura em determinado paciente. Quando você estudar em alguns dos nossos vídeos sobre a cefaleia, que nós iremos colocar para você, você vai estar diante de cefaleias que tem aura. E aí você vai ver que a aura nada mais é do que uma circunstância que aparece como se fosse uma luminosidade presente na enxaqueca, que faz com que esse paciente possa vir a ter um sinal, olha, tá com a aura, pode vir a ter uma crise convulsiva. Não necessariamente, mas pode vir a acontecer. Outra circunstância importante no início da crise é essa postura do paciente. Se o paciente estiver em pé, pode representar, pode ser a causa, uma hipotensão ortostática. Ele teve essa estava em pé, teve essa hipotensão por algum motivo e aí entrou em crise. Ou foi simplesmente um desmaio. Mas se o paciente estava em posição deitada e teve essa crise, pode ser uma convulsão propriamente dita ou uma arritmia cardíaca. No entanto, a síncope induzida por estímulos emocionais fortes também pode estar presente na posição deitada, mas não necessariamente significa que vai haver uma convulsão por essa circunstância. Sobre os eventos durante a crise, deve-se levar em conta a presença de enrijecimento tônico e movimentos clônicos. Neste caso, há uma perda de consciência propriamente dita durante a crise. Há também um enrijecimento tônico no começo desse desenvolvimento da crise. E a presença de movimentos clônicos nas extremidades subsequentes. Após esse enrijecimento tônico e esses movimentos clônicos, está-se diante de flacidez, que significa a presença de uma hipoperfusão cerebral, correspondendo a uma irresponsividade flácida. Há também a presença posterior de enrijecimento ou abalos breves, ou uma síncope convulsiva. E neste caso, há um quadro de movimentos espasmódicos, é um quadro autolimitado, ou seja, não precisa fazer nada, ele vai acabar. Por isso, raramente dura mais de 10 a 20 segundos, seguida por confusão pós-ictal, que está presente a não ser que tenha ocorrido uma isquemia cerebral grave ou prolongada. E aí, neste caso, esta isquemia será a causa desse enrijecimento ou desses abalos da síncope convulsiva. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.